E aí, pessoal do canal Esporte em Análise, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um esporte. Então, nós vamos contar a história de um esporte. Porque eu estava aqui analisando os vídeos do canal e eu vi que uma série que fez bastante sucesso foi a série que eu contava a história dos esportes. Aí olhando ali eu já tinha contado a história do basquetebol, a história do voleibol, a história do handebol. E eu vi que faltava um esporte para completar os 4 esportes de quadra. Para quem não sabe, os 4 esportes de quadra são o voleibol, o basquetebol, o handebol e o futsal. Então eu já contei a história desses 3, basquetebol, voleibol e handebol. E hoje eu vou contar para vocês a história do futsal para completar os 4. Então vamos lá. O futsal foi inventado por volta de 1934 pelo professor Juan Carlos Seriani Gravier na Associação Cristã de Moços de Montevidéu, no Uruguai. E ele primeiro chamou o futsal, que naquela época se chamava ainda futebol de salão, de indoor football. Aí lá em 1935, o João Lotufo e o Asdruban Monteiro trouxeram o futsal ao Brasil. E aqui o futsal passou a se chamar futebol de salão, por causa do tamanho da quadra e do peso da bola, mais ou menos assim. Aí lá por volta de 1950, as associações cristãs de moços de São Paulo e do Rio de Janeiro começaram a jogar bastante o futsal, que naquela época era o futebol de salão. Porque os dois, o João Lotufo e o Asdruban Monteiro, eles estavam testando umas novas regras para o futsal, como o peso da bola, algumas regras de lateral, que fizeram com que ele ficasse mais parecido com o que hoje em dia. Aí lá em 1954 foi fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão. E essa federação depois passou a ser a Federação de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. E lá por volta de 1957 foi fundada a Federação de Futebol de Salão Paulista. Aí depois, logo uma em sequência da outra, vieram a Federação Gaúcha, Carioca, todas essas federações dos estados assim de futebol de salão, e fizeram com que o esporte se unisse mais. Aí na década de 1960 foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, a CSFC. E a partir da Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, foi ela que deu um start para fundarem a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA, em julho de 1971. E ela ficou até 2004 comandando ali o futsal, que ainda se chamava futebol de salão. Até que em 2004 o futebol de salão passou a ser comandado pela FIFA. Tanto que aí foi criado a Associação Mundial de Futsal. Porque aí a Federação Internacional de Futsal deixou de existir e a Associação Mundial de Futsal foi criada.
porque a FIFA começou a comandar o futsal, assim como comanda o futebol e beach soccer, entre outros esportes relacionados à bola no pé. E é 23 de abril de 1983, a Federação Internacional de Futebol de Salão autorizou as mulheres a jogarem futsal. E em 1982 ocorreu o primeiro campeonato mundial de futsal, que aconteceu no Brasil, em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, que o Brasil venceu e o Paraguai ficou em segundo lugar. E em 1989 ocorreu a primeira Copa do Mundo de futsal, que o Brasil também ganhou. E a partir de 1992, a Copa do Mundo passou a ser jogada de 4 em 4 anos. E para quem não sabe, uma notícia muito interessante, uma curiosidade muito interessante é que a Copa do Mundo de futsal, ela acontece no mesmo ano que as Olimpíadas. Isso faz com que seja um dos motivos com que o futsal não esteja nas Olimpíadas. Porque a Copa do Mundo de futsal dá uma grande visibilidade pro futsal. E se o futsal estiver nas Olimpíadas, os organizadores creem que perca um pouco do brilho da Copa do Mundo. Então esse é um dos motivos para que não tenha o futsal nas Olimpíadas ainda. Mas eu creio que vai ter um dia. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários aqui mais sugestões de vídeos. Tá bom? Me segue no Instagram, que é @iagoleiro1. E segue o Instagram do canal também, que é Esporte em Análise. Segue meu podcast, que é Esporte em Análise também em todas as plataformas. Bom, um beijo pra vocês e fui! Falou!